a Era do Áudio. Ele tem um senso de propósito, o podcast, diferente do rádio. Ele tem um senso de identidade diferente do rádio. O podcast não é uma forma de substituir, radicalizar ou reinventar o rádio. Não, ele é um primo. A plataforma tem o poder de descoberta, para o ouvinte entender, mas ela também tem algo que se chama potencial de criação de escassez artificial de conteúdo, para maximizar o potencial de receita. Isso significa o que aqui? Oferecer conteúdo premium. O que aconteceu foi que o rádio esqueceu isso. O rádio foi para o hard news e esqueceu os documentários. Hoje o papo é sobre rádio e podcast. O meu convidado é o Andrei Rossetto. Ele é jornalista com mais de 20 anos de experiência em telejornalismo, mas na academia, onde ele é professor e doutorando, o negócio dele é áudio. O Andrei é professor de produção e edição de mídias sonoras na ESPM e coordenador adjunto do Núcleo de Estudos em Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. E é lá que ele cursa doutorado em comunicação e pesquisa justamente os podcasts. Andrei Rossetto, muito obrigada e bem-vindo à Era do Áudio, um prazer falar contigo. É um prazer também para mim. Eu é que tenho que agradecer, na verdade. Imagina. Porque sabe que essa temática aí eu gosto muito, não é porque eu pesquiso, porque eu também dou os meus pitacos como podcaster, mas é um assunto extremamente interessante que está em alta hoje, né? Bastante, bastante. Eu acompanho a tua coluna no Cast News, inclusive, gosto muito das temáticas que tu aborda, então acho que hoje teremos aí muito assunto. E eu tô vendo que tu tá tomando aí um chimarrão, então tá me dando vontade, eu devia estar com o meu chimarrão aqui do outro lado também. Ajuda a pensar. Ajuda, né? Dizem. Eu e o Andrei somos conterrâneos, então vocês vão ver o sotaque, vão ver alguns tus aí ao longo do episódio, mas enfim. Eu falo bem cantado, assim, bem coisa de gaúcho mesmo, assim, bem mais Sim. lento um pouco. Mas enfim, Andrei, obrigada mais uma vez. Eu vi, né, que tu tá hoje na academia, né, mas passou muitos anos, né, mais de 20 anos trabalhando em veículo de comunicação, passou pela RBS TV, TVE, Record, SBT, também foi repórter de rede, né, que pra quem não tá familiarizado com o termo, é aquele repórter local, né, que aparece, né, que reporta em rede nacional. E eu gostaria de entender a tua percepção sobre o telejornalismo no mercado. Vamos começar a falar disso? Sabe por quê? Eu tenho uma impressão quando eu lembro, assim, do meu tempo de estudante, da época que eu trabalhei também um pouco em rádio e em TV, que a TV era meio que o prêmio para quem trabalhava em rádio. Então eu lembro de muitos colegas que eram repórteres de rádio e tal, e aí chegava um ponto que eles iam pra TV, porque esse era o caminho natural, porque iam ganhar mais, iam ter mais reconhecimento, então é como se a TV fosse o próximo nível. E eu ficava um pouco frustrada, porque eu gostava muito de rádio, e eu não entendia por que era mais difícil ter esse reconhecimento no rádio. Eu queria saber se tu tem essa percepção, ou se isso, de repente, é uma percepção minha, assim. O que tu acha? Olha, é uma percepção correta a sua, porque realmente, realmente o pessoal quer ganhar mais. Enfim, claro. Os veículos de TV pagam mais em determinados casos, não necessariamente é uma regra, viu? Se a gente falar do mercado nosso aqui, Rio Grande do Sul, Brasil, assim, alguns repórteres de rádio, dependendo do nível de carreira, acabam ganhando um pouco mais até que um repórter de TV em início de carreira, por exemplo. Mas são formas de trabalhar, sistemáticas de trabalho diferentes, né? A redação de uma rádio funciona de uma forma, a redação de uma TV funciona de uma forma um pouco diferente. A essência do jornalismo é a mesma, o método jornalístico é o mesmo. Apuração, checagem, contextualização, o tripé clássico, a forma de conduta, ética e tal, é a mesma coisa. Mas, assim, uma figura que que tem muita diferença entre o telejornalismo e o radiojornalismo, redação falando, é a figura do produtor ou da produtora, que é a pessoa responsável por imaginar no telejornalismo a pauta antes do repórter sair para a externa. No rádio, geralmente, o repórter se produz. Tem um pouco de produção, mas aí a produção é não em relação à reportagem, mas em relação ao produtor
programa. Quando a gente vê o produtor do programa A, B ou C, a produtora do programa A, B ou C, é a pessoa que marca as entrevistas, que organiza todo o programa. No telejornalismo, essa pessoa tem uma função um pouco diferente. Ela prepara aquela pauta antes do repórter ir para a externa. Então ela vê logística, ela marca com as fontes, ela imagina a produção até de captação para o repórter cinematográfico de imagem. São nuances diferentes. Agora, o ego na TV é maior. Sabe? É uma característica que acompanha a nossa profissão, né? Tem a vaidade de aparecer na frente da tela, e aí às vezes a pessoa tem que cuidar muito, o profissional que trabalha em telejornalismo, para não achar que é mais importante que a notícia, né? Isso a gente tem que se policiar muito, por causa do ego, né? Sabe muito bem disso, né, Nanda? Sei. A nossa profissão, ela tem esse pitacozinho de ego. Sim, tem aquela sombra ali da vaidade que às vezes toma conta da pessoa, né? Sim. Isso, ela acaba se achando em determinados momentos mais importante do que a própria notícia, né? Contamina um pouco. E como é que tá a tua relação hoje com o telejornalismo, né? Porque agora tu já não tá mais no veículo, né? Tu tá na academia, tu sente saudade, tu te descobriu mais assim como professor. Como é que tá a tua relação hoje com essa coisa academia versus veículos de comunicação, mercado? Eu posso criticar mais. Ok. que é bom, por um lado, né? Mas assim, eu tenho saudade de algumas coisas, assim, aquilo de contar a história, de sair para externa, de viajar, de fazer uma reportagem, uma grande reportagem mais apurada e tal. Mas eu já dava aula estando no mercado, então é um outro ponto de vista. É fantástico porque tu trabalha com jovens, tu pode conduzir eles para alguma coisa, tu pode agregar para o conhecimento deles, sabe? Isso é fascinante como professor, assim, essa troca. Eu aprendo bastante com eles, é chavão essa frase, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, mas de certa forma é verdade. Eu sempre fui muito crítico trabalhando dentro de redação, sempre fui por um viés de me cobrar e cobrar o jornalismo que a gente estava fazendo dentro das empresas. Eu fiz um MBA em gestão na SPM aqui em Porto Alegre, lá 2013, 2014, justamente para entender como é que funciona. Eu nunca fui gestor, nada, mas eu sou curioso, gosto dessa área, hoje leio muito pouco, mas lia mais, fazia cursos e tal, além desse MBA, mas nada, só como curioso e uma pessoa que gosta do tema de gestão, principalmente gestão de pessoas. E eu sempre fui muito crítico em relação à gestão do jornalismo. E isso dentro das redações me custava caro em algumas coisas, sabe? Porque o jornalismo não lida bem com crítica, ainda mais o gestor. Geralmente o jornalista, quando ganha poder, o ego aumenta. Então, gestor, no geral, não gosta que critique gestão e tal. E eu sempre fui uma pessoa que apontava determinadas coisas, mas aquela crítica, no meu ponto de vista, construtiva, né? Aquela insatisfação positiva que a gente tem que ter, senão a gente não cresce. Sem crítica a gente não evolui. Mas em determinadas situações aquilo me estressava demais e tal. Então, de certa forma, esse estresse eu não tenho mais. Mas como eu te falei, eu sinto saudade de algumas coisas, assim, né? Às vezes dá alguma notícia, algum fato que acontece e me dá aquela coçada. O pô, FOMO, eu queria assim, estar lá. né? Isso, Sim. eu queria estar lá, entende? Que lugar de repórter é na rua. Lugar de repórter é na rua gastando sola de sapato. Eu sempre fui repórter. Isso fica. De certa forma, eu trago para os podcasts um pouco que eu edito com os alunos e tal. A gente procura pegar reportagens, pautas nas disciplinas que a gente possa cavar um pouco mais, sabe? Sim, e tu dá aula em cadeiras práticas, né? Isso. Então acho que isso também dá um pouco aquela satisfação. Majoritariamente práticas. Tem um pouco de teoria, claro, mas, por exemplo, Mídia Sonora 2 é praticamente o semestre inteiro eles produzindo podcast narrativo, não ficcional, né? Então, que tudo, a adoro. gente vai... Mais documental, assim, né? Isso, é um documentário, mas se a gente pegar num formato como se fosse um podcast, primeira pessoa, essas coisas assim. Tem especificidades de roteiro que são diferentes de um documentário, mas é como se fosse um documentário, sim. Às vezes eles fazem episódios ou um longo de... Inclusive, um deles foi premiado aqui, ficou em segundo lugar no Prêmio ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, na categoria acadêmica. Ano passado, em 2021, levou o primeiro lugar em documentário no Rubra, que é um prêmio que tem nacional aqui, que premia os podcasts. Então,
nós ficamos em primeiro lugar. O Descaso Quis, o nome do... Olha, que bacana. A impunidade sobre continua. A Exatamente. Foram quase 50 minutos. Bem legal o material. Então é por aí, assim, que eu tô indo. Mas eu continuo crítico. Acho que a qualidade do nosso jornalismo aqui no Rio Grande do Sul, tô puxando a brasa pro nosso lado, ela tem que melhorar. Eu ia te fazer uma pergunta depois, vou puxar pra cá, já vou adiantar, que é a questão de falar sobre podcasts, de ensinar, de trabalhar podcasts na universidade. Porque quando eu estudei, enfim, não tinha essa opção, né? Quando eu estudei lá no século passado, não, tô brincando, tá? Eu me formei em 2013, tá? Inclusive, Unicinos, fica aí meu comentário já pra vocês, que não era falado nada sobre podcast, não. Eu tive boas cadeiras de rádio e TV. Mas eu posso... Diga. Olha, eu posso dizer, Ananda, que eu me formei no milênio passado. Eu me formei em 1999. Nossa, tu pegou ali o bug do milênio. Eu fui fazer na época eu trabalhava, só um parênteses aqui, de cultura de histórias jornalísticas. Claro. Eu trabalhava na RBS TV como repórter, eu tinha terminado Caras Novas, aquele projeto de novos talentos e tal, que tinha na época aqui na RBS. Eu lembro disso! Isso! Eu tinha concluído Caras Novas aqui na RBS TV em Porto Alegre. Abri uma vaga para cobrir férias para ser repórter em Pelotas, lá no sul do Rio Grande do Sul. Então, eu fui para lá, fiquei 6 meses lá, eu cobri o bug do milênio. Eu cobri o Réveillon. Tá antigo, isso, Andrei. Eu estava de plantão. Eu e o repórter cinematográfico Flávio Dias, nós cobrimos o Réveillon de 99 para 2000. Fecha parênteses. Eu lembro eu lembro do bug do milênio. Eu também não vou me estender no parênteses, mas eu lembro. Tem que atualizar, não sei que é no computador. Não. Isso. O mundo iria acabar porque os softwares não estavam programados pro 000. Eu não me lembro tecnicamente. Gente, sim, era isso. Isso, essa parada. E aí ia dar um bug no Windows, ia dar um bug não sei aonde, ia travar tudo e o mundo ia acabar. O mundo ia acabar, exatamente. É mais ou menos por aí. Pra você que tá ouvindo e não lembra e não viveu isso, que também tem história aqui na Era do Áudio, o bug no milênio, nossa. Mas então, como eu tava dizendo, na minha época de universidade, era muito focado em veículo de comunicação ou em assessoria. Sendo veículo de comunicação, rádio, TV impresso. Não se falava em YouTube, não se falava em podcast. O YouTube já até existia, mas era uma coisa muito assim, para um criador de conteúdo, para um influencer, uma coisa muito independente, né? E eu fico muito feliz de ver que hoje tem cadeiras que falam que se chamam mídia sonora de fato, né? Que não é só rádio e tal. E imagino, né, que os podcasts sejam mais trabalhados hoje. Eu não sei há quantos anos tu tá trabalhando como professor, Andrei, mas eu gostaria de saber a partir de quando que o podcast ficou mais inserido no currículo acadêmico, assim, do jornalismo. Como é que foi essa inserção? Se a gente voltar, Nanda, no tempo, por exemplo, uma periodização do podcast. Spotify e Google Podcasts só começaram a inserir podcast em 2018. Os americanos gostam é uma palavra que os americanos gostam de usar, um turning point. Sim. Ali aconteceu essa virada, assim. Por quê? A maioria das nossas plataformas de smartphone aqui no Brasil é Android, né? Não é Apple, não é iOS. E daí não tinha o Apple Podcast, né? O iTunes. Então as pessoas começaram a ter mais acesso. Claro que se a gente voltar um pouco mais no tempo, tem o Projeto Humanos 2015. O Projeto Humanos, a gente pode dizer que foi um outro turning point, assim, um ponto de virada, que o próprio mercado começou a olhar para o podcast com outros olhos por causa do Projeto Humanos. 2015, isso. O Serial foi em 2014, que foi um dos turning points nos Estados Unidos, que é Serial. O nosso foi 2015, que é o nosso Serial, vamos dizer assim, né? Hoje o Mizanzuki, contratado pela Globo, tá trabalhando lá, lançou a nova temporada agora, né? Esse ano do Projeto Humanos, né? Que é a Altamira, recomendo também. O Mizanzuki é muito bom no que ele faz. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei em 2018, eu comecei a dar aula julho de 2018. Eu inseri o podcast. Eu reformulei as disciplinas porque eu gostava. A minha área de pesquisa no mestrado foi rádio, mas foi o uso do vídeo pelo rádio, pelos repórteres, pelas emissoras de rádio, como complementação da narrativa radiofônica. Então, eu não estudei podcast no mestrado. O mestrado eu fiz 2016 e 2017. Lá eu estudei o vídeo, porque os repórteres estavam usando muito o suporte de vídeo, principalmente a Rádio Gaúcha, aqui em Porto Alegre, que foi vanguarda nisso, né? Um complemento de vídeo, um vídeo complementava a narrativa, né? Sonora. O áudio era a linha mestra. Quando eu entrei para dar aula, eu disse, não, eu acho que tem que reformular as coisas aqui e começar a colocar o podcast. Então, mídia sonora 1
não tinha podcast e nem a Mídia Sonora 2. Eu inseri no Mídia Sonora 2. Primeiro a gente começou com mesa redonda. Depois, 2020, eu entrei com o narrativo. Dá mais trabalho e tal, mas eu acho que fica mais legal o produto final. Não estou desmerecendo a mesa redonda, né? Mas que é de entrevista. Ali a gente faz um roteiro, cria uma espécie de documentário narrativo. Então, várias universidades começaram a inserir esse tipo de produção, Universidade Federal também, esse tipo de produção, o podcast, nas tarefas das disciplinas, porque foi uma demanda, de certa forma, que os alunos também começaram a cobrar. E isso é bom para o mercado de podcast, porque assim, vários alunos me falam o seguinte: professor, eu não escutava, não dava tanta atenção para podcast. Eu comecei a escutar depois que eu fiz a disciplina contigo, porque eu sempre passo uma curadoria, eu indico bons podcasts para eles escutarem, porque assim, nesse mundo tem um monte de picareta e coisa ruim, né? Mas tem muita coisa boa. O problema é tu saber onde ir, né? Porque a encontrabilidade do podcast é que é o segredo, né? Não adianta ter um conteúdo super bom se eu não consigo chegar nele. Mas então os alunos começaram a pedir isso, a demandar isso também, e cada vez mais eles estão mais inseridos nisso. E eu acho que agora, assim, eles já começam a procurar conteúdo quando eles precisam aprofundar algum assunto no podcast. A primeira mídia que eles vão, o primeiro meio que eles vão é o podcast. Isso é super, super bom pro mercado, porque a gente tem, ainda hoje, muito a figura do podcaster, é aquela pessoa que faz tudo, ela edita, ela isso, ela faz aquilo, é uma pessoa meio que trabalha independente e não é, talvez, não sei se é essa palavra, mas parece que não é tão profissionalizada. Então, no momento que a gente aborda isso na universidade, os jornalistas ficam mais equipados para trabalhar profissionalmente, num cenário em que vai ter o jornalista, vai ter o apresentador, o produtor, vai ter o editor, né? Porque eu acho que hoje, muito na cena de podcast no Brasil, muitas vezes uma pessoa faz tudo. Enfim, isso me frustra um pouco. Mas ainda tem, né? Se a gente voltar, fizer a história do podcast, o RSS, vamos lá para 2001, com Dave Wiener lá. Vamos situar o nosso ouvinte aqui. Uma breve história. Em 2000, isso foi em outubro, o Dave Wiener, considerado o pai dos blogs, ele trabalhava com o código RSS, que é o Really Simple Syndication. Ele tinha feito umas adaptações e tal. E o Adam Curry, ex-VJ da MTV, ele morava na Bélgica, gostava do trabalho do Dave Wiener e foi para Nova York para conversar com Dave Wiener. Eles se encontraram num quarto de hotel, isso está registrado até hoje, tem registro disso. Eles se encontraram num quarto de hotel, ficaram 2 dias debatendo, porque o Adam Curry queria que o Dave Wiener atachasse, vamos dizer assim, mídia digital, arquivos de mídia com o RSS, que era usado só para texto, porque era usado em blogs. O Dave Wiener coloca isso depois no blog, no próprio blog dele, dizendo que ele não entendeu muito o que o Adam Curry queria dizer. Tava meio incipiente a coisa. Só que o Adam Curry foi trabalhar em cima do código, transformou o código e criou o primeiro feed de podcast da história. Eu até escrevi isso lá no Cast News. Isso foi em 2001. O que o Adam Curry fez? Ele desenvolveu um conceito chamado invólucros, que são os endereços de URL, aqueles das páginas da internet, poderem ser repassados a um agregador. Então ele criou um feed, né, com vários invólucros, e depois ele criou um software que era o iPodder, o nome, que movia os arquivos pro iTunes, do iTunes pro iPod. Ele colocou um conteúdo para fazer uma demonstração na época, a música US Blues do Grateful Dead. Esse foi o primeiro feed. Depois o Dave Wiener conseguiu uma bolsa de estudos, foi para Harvard. Ele se encontrou com Christopher Liddell, que era um jornalista que tinha um blog, e ele convenceu o Liddell a entrevistar ele lá. E essa entrevista foi colocada no blog do Liddell, do jornalista, em julho de 2003, se não me falha a memória agora. Então, esse não foi o primeiro feed, mas foi o primeiro podcast, me atrevo a dizer. Não foi o do Adam Curry em 2004. Depois o Adam Curry, o Open Source lá, se eu não me engano o nome é esse do podcast, se não me falha a memória, foi 2004. Se a gente pegar por um arquivo com uma entrevista, código RSS, foi 2013 essa entrevista que o Christopher Liddell fez o Dave Wiener em Harvard. Isso tá tudo documentado, isso tem disponível na rede hoje. É só entrar e acessar. Como eles eram blogueiros, eles tinham uma agenda, né? Eles tinham um diário, eles descreviam tudo. Então isso tem até hoje na rede, se o ouvinte quiser consultar.
Agora ficou mais fácil apoiar a Era do Áudio. Entrando em apoia.se/ajude a Era do Áudio, você pode fazer uma doação esporádica a partir de R$3, sem compromisso, sem assinatura mensal. É o valor que você pode e acha justo. Já se você quer ser um apoiador mensal, entra em apoia.se/a Era do Áudio e garante o acesso ao nosso encontrinho mensal dos ouvintes. Se você tá fora do Brasil, pode acessar as opções equivalentes no Patreon. Esse apoio financia a edição do podcast para eu entregar episódios semanais aí no seu tocador. Então ajude e divulgue. Todos esses links estão aqui no box de informações do episódio. E agora a gente volta para a entrevista. Ai, que bacana. É muito legal ver essas histórias e tu conta as histórias muito bem, naturalmente, né, Andrei? Dá vontade de ir lá na SPM pedir, posso assistir essa aula? Muito bom, muito bom. Eu me pergunto, assim, né, agora com podcast, como que os alunos, eles se sentem em relação ao rádio? Como é que tá essa relação rádio versus podcast na universidade? Quem gosta de áudio quer só ir pro podcast? Ou o rádio jornalismo diário, que é necessário, que é fundamental, ele continua ainda despertando o interesse? Como é que tá isso? Os jovens, muitos gostam do rádio jornalismo esportivo. Esportivo que eu quero dizer futebol. Tem muitos alunos interessados nisso, isso leva muita gente pro rádio e pro podcast também. E a gente precisa fazer uma diferenciação aqui. Podcast não é rádio. Sim, vamos lá, vamos entrar nessa agora, nesse tópico. Se a gente, não sei se era esse o caminho, mas no fim eu botei a carroça na frente dos bois aqui. Mas vamos lá. Tá. Vamos lá. Mas assim, respondendo ali, o esporte leva muita gente pro rádio, porque a transmissão esportiva, o futebol, né? O rádio tem uma magia, né? Aquela que a gente sabe que a TV não te dá. Experiência própria aqui. Muitas vezes, eu tiro o volume da TV e escuto no rádio, ou só no rádio. Né? Sim, tem aquela emoção, né? Principalmente narração esportiva. Mas assim, é isso, tá? De aluno. Ajuda bastante e o pessoal quer, principalmente a área de comentário esportivo. E aí tem o Carlos Guimarães, meu colega na ESPM, foi colega no mestrado também, e é coordenador de esportes na Rádio Guaíba, aqui de Porto Alegre. Ele trabalha com comentário lá na ESPM e tal, o pessoal gosta muito. Mas indo agora para aquela questão que, assim, pergunta, podcast é rádio? Não, podcast não é rádio. Se tu falasse comigo, Ananda, até 2020, ali, eu responderia que sim, era rádio. Mas a realidade foi mudando a minha convicção. A minha, do meu orientador, que escreveu recentemente, também postou um artigo, pelo seguinte, e aí eu uso o que o meu orientador usou, o professor Ferrareto, eles são primos. Mas existe uma linguagem do podcast? Não existe uma linguagem. Se a gente falar da irreverência, da informalidade, isso já se fazia nas rádios em 1990. Não é novidade isso. Essas entrevistas que a gente vê hoje não é novidade. Isso o rádio faz, é o Mesa Redonda. Se a gente pegar os podcasts narrativos não ficcionais, isso não é novidade. Os roteiristas de radionovela e radioteatro da era de ouro do rádio usavam técnicas parecidas, técnicas de storytelling que vieram da literatura para escrever os roteiros. Então não é novidade nenhuma. O que aconteceu foi que o rádio esqueceu isso. O rádio foi pro hard news e esqueceu os documentários. Falando de grande mídia, esqueceu os documentários, esqueceu a contação de histórias. O podcast pegou, usando técnicas maravilhosas como plot twist, cliffhanger, que são técnicas de construção, de chamar a atenção da audiência, no leitor, se a gente for voltar lá para a literatura, era do leitor, agora é do ouvinte. Enfim, o cinema usa também essas mesmas técnicas nos roteiros que faz. Mas assim, e qual é a grande diferença? Na forma de circulação e na forma de consumo. Não é na linguagem. A linguagem é a linguagem radiofônica. O podcast usa os 4 elementos da linguagem radiofônica. Palavra falada, a voz, a música, os efeitos sonoros e o silêncio. O silêncio, quando ele é programado, ele não é um defeito. Quando ele é pensado, ele é um elemento da linguagem radiofônica. Então, esses 4 elementos compostos formam a mensagem. Esses signos, o principal signo é a voz. Né? Mas então, essa é a linguagem do podcast. Só que a forma de circulação e a forma de consumo é diferente. É um produto feito, é um conteúdo feito por podcasters para um nicho, para um público de nicho que ouve sob demanda. O rádio não. O rádio não é um público de nicho. O rádio é massa. E não é sob demanda, o rádio é síncrono. Eu não tenho como
dar pause numa programação de uma rádio. Eu não tenho como adiantar, eu não tenho como escutar como os meus alunos escutam, que eu falo, eu fico louco, vocês matam a linguagem radiofônica na velocidade mais alta, mais veloz, né? Aí o podcast de 30 minutos vira 15. É sacanagem, quebra toda, mas enfim, cada um escuta do jeito que quiser. Quem sou eu para dizer como é que a pessoa tem que escutar o podcast dela? Mas eu só alerto que mata todos os elementos da linguagem radiofônica. Então, assim, ó, é isso que faz a diferença. E aí, se a gente voltar, por exemplo, tem concepções bem interessantes, assim. Por exemplo, o que a gente fala, assim, o que dá para dizer? Que o podcast é mais radical e culturalmente mais urgente que o rádio. Por quê? Vamos voltar ali. Ele tem relativa falta de escrutínio editorial, quer dizer, não tem ninguém dizendo o que tu tem que fazer, o que tu tem que abordar, como é que tu tem que abordar, que linha editorial tu vai criar, tu vai seguir. Singularidade de conteúdo. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho liberdade para fazer um de origami, se eu quiser. Se o ouvinte sabe o que é origami, aquela coisinha que o Miyagi fazia com Daniel San, que era bonsai e origami. E a dobradura. Isso. Simplicidade técnica. Então, é simples de tu capturar, é simples de fazer e é simples de escutar, porque eu boto no meu smartphone e paro, dou pausa, escuto na velocidade maior e é isso, assim. Então, abre espaço, isso tudo somado ao conteúdo de nicho. Então, na verdade, se a gente pegar o podcast, aí, o podcasting é um sistema de entrega, o podcasting, se a gente for pegar registro tecnológico, mas ele é um meio em si. E aí, por que ele é um meio em si? Aí, por que ele é uma instituição social independente? Ele é um meio em si por quê? Porque ele tem um sistema distinto, industrial, textual e cultural. Ele tem um senso de propósito, podcast, diferente do rádio. Ele tem um senso de identidade diferente do rádio. O podcast não é uma forma de substituir, radicalizar ou reinventar o rádio. Não, ele é um primo. Então, se a gente pensar, ele é um meio autodefinido culturalmente, sonoramente e tecnicamente, em vez de uma forma de rádio. Se tu disser hoje, o podcast é uma forma de rádio. Não, tu tá simplificando. Ele já é autodefinido, ele já tem uma cultura própria, ele já tem uma cultura sonora, ele já é tecnicamente definido. Então, assim, alguns autores falam o seguinte, que ele é um fenômeno cultural popular. Por quê? Ele conecta ouvintes a um conteúdo em áudio criado por profissionais, criado por emissoras de rádio, criado por produtoras grandes, pequenas e por amadores. Qualquer um pode fazer podcast. Rádio não. Dependendo do que eu for trabalhar, se eu pensar, eu preciso uma estrutura. Web rádio, a gente pode, se a pessoa quiser fazer uma web rádio, ela faz na internet. Mas é diferente de um podcast. Então, tudo isso, e se a gente pensar o seguinte, para o ouvinte refrescar a memória, eu não sei se o ouvinte lembra, mas quando a internet começou, tinha a hegemonia do texto e da imagem, né? Como principais modos de comunicação na internet. O podcast chegou para colocar o áudio nessa história, para desafiar a hegemonia do texto e da imagem. E aí, se a gente pensar no podcast, olha só que legal que alguns autores usam. O podcast é um ponto de ancoragem no caos informativo. É bonita essa coisa. Adorei, bonito, vou até anotar, anota, sim. Eu vou falar de novo, é um ponto de ancoragem no caos informativo. Porque eu vou procurar, só um exemplo para tentar definir isso. Eu preciso entender algum tema. Essa tragédia, essa barbárie que aconteceu agora lá na Alemanha com Dom Philips e o Bruno, no nosso país, que é um caos, é um desgoverno. Assim, bom, mas não vamos entrar nessa seara agora. Bom, eu preciso aprofundar para saber o que acontece lá. Eu posso ir para um podcast de 30 minutos e ali eu vou ter um aprofundamento de um único tema. Um podcast pode ser de um veículo, pode ser o assunto, eu recomendo aqui, pode ser o Ao Ponto do Globo, que é do meu amigo Roberto Maltic, que é muito bom, trabalha muito bem com a linguagem radiofônica, tem o Café da Manhã da Folha, onde eles pegam determinados assuntos, aprofundam aquilo. Ali, aquele monte de informação, eu vou entender o assunto daquela temática que eu estou interessado, escutando aquele conteúdo onde eles vão entrevistar várias pessoas, onde eles vão apresentar
dar várias informações. Isso uma emissora de rádio hoje não está me dando. E eu posso fazer isso onde eu quiser, quando eu quiser, e se eu quiser escutar numa velocidade mais rápida, eu posso. Eu tenho flexibilidade de escuta. Eu posso fazer isso lavando louça, indo para o trabalho, dirigindo o carro, na academia. Quer dizer, além dessa flexibilidade, uma rádio convencional, vamos dizer assim, ela está engessada numa grade de programação. Então, às vezes, ela não vai me entregar esse aprofundamento de 40 minutos falando sobre um tema, porque ela não tem um espaço. Ela vai trabalhar com outra forma. O podcast me entrega. Eu vou buscar. Os americanos chamam esse tipo de podcast de explainer, os explicadores, se a gente for fazer uma tradução literal. Isso funciona muito bem. Funciona realmente como um ponto de ancoragem nesse caos informativo. Se eu quero entender o que aconteceu hoje, eu vou para um podcast desses. Sinceramente, eu não ligo uma rádio esperando dar um programa que me explique na programação. Não, eu vou e escuta um podcast. Mais ou menos por aí. Isso também faz parte da tua pesquisa de doutorado, né, Andrei? Tu quer me falar um pouco mais sobre a tua pesquisa? Eu imagino que o que tu acabou de falar contemple, né, muito dela, mas quer falar um pouquinho mais? Eu vou falar assim, e aí assim, ó, uma das coisas que eu vou falar também na minha pesquisa é as plataformas, né? O que aconteceu? A plataforma remodelou o podcast. Por quê? Porque a plataforma, se a gente pensar, o que o RSS trabalhava? O RSS era o anti-plataforma. Por quê? Porque o podcasting começou como um mecanismo de distribuição aberta. Veio antes de rede social, de nuvens, de toda essa parada aí. Então a arquitetura, se a gente pensar na parte técnica, ela é descentralizada. O que é? O conteúdo em áudio é armazenado em toda a web e vinculado via RSS. Então o RSS, de uma forma bem simples, aqui a gente já falou disso, mas é bom retomar aqui, é um arquivo de texto que aponta, é XML, uma mudança no código lá, que aponta para um conteúdo armazenado em outro local. O que a plataforma chega para fazer? A plataforma, ela remodela o podcast. Por quê? Ela fornece todos os serviços. Basicamente 6 serviços, vamos colocar aí. Os principais, ela armazena, trabalha com a descoberta e com o consumo. O que aconteceu? Isso gerou uma corrida de empresas e empresários para entrar nesse mercado. Por quê? Houve um impulso para agilizar o processo de descoberta e consumo. E é isso que está por trás da plataformização dos podcasts. O que acontece? Antes do iPhone, o iPhone foi lançado em 2007, para o ouvinte se situar. Se escutava podcast ou no computador ou se fazia download do arquivo MP3 para o MP3 Player. Daí até que veio o nome, reza a lenda, o iPod, né, que foi o primeiro MP3 Player. Aí a gente pensa que a ideia, quando vai depois do iPhone, não tem mais download, vira streaming. Hoje ninguém mais baixa as coisas para ocupar espaço no aparelho e no smartphone. A pessoa dá play e escuta via streaming. Então o aplicativo se tornou uma coisa muito importante na infraestrutura do podcasting. As plataformas, vamos dizer assim, porque justamente é a descoberta, ela faz descobrir, porque tá tudo ali, né? O Spotify tá tudo ali. Dependendo do que eu jogo, é fácil de descobrir ali, dependendo do que eu jogo com o algoritmo. E pro consumo, tá tudo ali, eu só dou play. Então, as plataformas, elas têm esse poder de descoberta, mas também, e aí eu vou chegar numa questão que é problemática do podcast, e é uma tendência que pode estar acontecendo, não sei se vai ser bom isso pro podcast, não. Eu vou abordar isso dentro da minha pesquisa também, porque a minha pesquisa é compreender o podcast como uma instituição social independente. Resumindo, de uma forma bem simples, é isso. Aquilo que a gente já falou antes, é um meio em si, primo do rádio, mas não é mais rádio. Só que a gente está trabalhando para provar isso. Provavelmente vamos usar método histórico, e o que eu estou falando aqui é uma parte que eu vou ter que falar de plataforma. Então, o que acontece? A plataforma tem o poder de descoberta, correto? Para o ouvinte entender. Mas ela também tem algo que se chama potencial de criação de escassez artificial de conteúdo, para maximizar o potencial de receita. Isso significa o que aqui? Oferecer conteúdo premium. Então, por exemplo, eu coloco o que é bom no premium. Então eu crio, aí que tá a escassez artificial de conteúdo. Eu crio uma escassez como, fora do premium não tem conteúdo bom, gente. Vocês vão ter que pagar. Qual é o problema disso? Netflixização do podcast. O que acontece daí? Uma teoria crítica aqui. Fechamento em plataforma. De certa forma, os podcasters não se ligaram nisso. Vagarosamente, se a gente for ver, o que a Globo tá
fazendo. Globoplay. O Bala, o Massa revelou que eu sou antigo. Assim, o legal é isso que a Globo, por exemplo, Globoplay. A Globoplay tá colocando as séries, as coisas legais no Globoplay. O que ela tá criando? Essa escassez artificial de conteúdo. Tá mostrando pra audiência, olha, o legal vai estar no Globoplay, vocês vão ter que assinar. É isso que tá acontecendo. Então, tem uma expressão que é interessante, que é o jardins murados. É um jardim lindo, só que tá murado e para entrar tem que pagar. Então, o que tá acontecendo? Conteúdo apenas para assinante. Qual é o problema? Aí, se a gente olhar aqui, as plataformas, elas estão lentamente direcionando os ouvintes daquele conteúdo com espírito aberto, que tinha o RSS, para conteúdo premium exclusivo da plataforma. Com certeza. Isso é bom? Aqui eu tô indo pro gênero opinativo, se a gente falar de jornalismo. Eu acho que não, mas vai acontecer? Vai se fechar mesmo o jardim murado? Não sei essa resposta, mas a tendência vagarosa é que isso possa acontecer sim. Eu acho uma pena, eu não gosto, mas daí eu penso uma outra coisa. No Brasil, a monetização de podcasts ainda é difícil. Eu acho que as marcas elas estão começando, elas estão investindo, mas não dá para comparar com os Estados Unidos, por exemplo. Então, o sonho de muitos podcasters em ascensão é que o teu programa vai ser um original de alguma plataforma, porque aí tu vai ser bancado, tu vai ter uma receita certa todo mês, e é complicado todo o ecossistema, né? Realmente a monetização é um problema, e vai continuar sendo um problema, porque como é que tu vai fugir dessas plataformas? Aí que tá. De que forma foge disso, né? Se a monetização tá ali, se elas vão te colocar no conteúdo premium, tu vai dizer, não, eu não quero receber e quero ficar aqui no aberto. Quer dizer, essa relação a gente tem que pensar, que não dá para ficar, dependendo do caso do podcast, fazendo sem pensar for fun para sempre, né? Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Esse é meio que um vespeiro, né? Tem várias zonas meio cinzentas. É interessante. Eu, particularmente, hoje ainda gosto muito de ter a minha hospedagem, de ter aquela coisa mais tradicional, sabe? Inclusive, eu trabalhava numa hospedagem de podcast, né? E acabei me aproximando mais dessa área também em virtude disso. E eu acho que facilita muito para distribuir, para mandar para todos os agregadores, aquela coisa toda, para fazer o embed no meu próprio site, né? Eu pego ali da hospedagem. Mas, sem dúvida, né? É difícil dizer, imagina, uma pessoa tá criando um programa de áudio digital e tá distribuindo de alguma forma. É difícil também apontar o dedo e falar, isso não é um podcast, sendo que se parece totalmente com um podcast. Enfim, essa é uma conversa longa. Realmente. E tem nos grupos de pesquisa de mídia sonora, tem essa discussão. Tudo mudou 2001, tá? Eu falei que o Dave Wiener criou o primeiro feed lá com a música US Blues do Grateful Dead, tá? Isso foi em janeiro de 2001. Em outubro de 2001 foi lançado o iPod. Então, assim, foi o primeiro MP3 player. Era o que tinha, mas o Dave Wiener chamou de áudio blogging quando ele lançou, blog de áudio. Agora, o nome foi adaptado por causa do iPod. A Apple, pra variar, a Apple tava metida nisso também. E é legal, o RSS é o seguinte, ó, olha só que caso, né? 1994, 95, se não me falha a memória, viu, ouvinte? Aconteceu o seguinte, tinham dois caras trabalhando dentro da Apple, voltamos mais um tempo, criando RSS, trabalhando com essa coisa aí. Não era o nome ainda, mas a essência era essa. Quando o Steve Jobs voltou para a Apple, que lembra que ele saiu, deu aquele bolo, depois ele voltou como CEO, ele descontinuou o projeto. Aí os caras foram para Netscape, e foi a Netscape a primeira a fazer essa parada aí. Ela incentivou, os dois saíram da Apple e foram para Netscape. Mas avançando um pouco no tempo, Dave Wiener mudou o código daí para colocar arquivo de mídia, né, digital, e veio o iPod. Então, assim, mas nos Estados Unidos a Apple, lógico, o ouvinte tem que entender que nos Estados Unidos o iOS bomba. Não é que nem a gente que é Android. Então, tudo isso favoreceu. E lá avançou porque quando veio o iPhone em 2007, primeira versão, a base tecnológica mudou do download para o streaming. Só que só tinha nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos começou e era Apple Podcast. Aqui no Brasil, primeiro
primeiro iTunes, depois Apple Podcast. Aqui no Brasil, a Spotify só entrou nessa parada em 2018. Quanto tempo levou? E eu lembro, eu morei fora do Brasil em 2011, morei na França, e lá tinha Spotify, o pessoal amava, mas era só pra música, não tinha podcast, né? Então, assim, também demorou, teve mais isso, né? E aí, assim, ó, os americanos falam se fala na literatura, na segunda era do podcasting, lá tem o Tiziano Bonini, que é um italiano, que isso foi em 2012, e se a gente puder fazer uma periodização, vamos dizer assim, segundo ele foi 2012 a segunda era, porque começaram a ser lançados os primeiros modelos de negócio capazes de suportar a produção e o consumo independente da história. E aí ele diz que o podcast entrou a partir de 2012 numa nova fase de evolução, e aí começou mesmo a gerar um mercado. Só que assim, essa é uma das hipóteses. Eu acho que em termos de periodização, eu acredito, e aí conversando com o meu orientador, o professor Ferrareto e tal, tem que pegar por aspecto tecnológico. Então se a gente puder fazer uma periodização, assim, né? 2001 com o primeiro feed, o lançamento do iPod, depois a gente muda para 2007 com o lançamento do iPhone, e de 2007 a gente muda para 2018. Então a gente pode fazer 3 fases, vamos dizer assim. Mas essa periodização, eu vou voltar mais atrás. Eu tenho uma surpresa, mas eu não posso revelar agora. A gente está trabalhando num artigo. Nossa, tô curiosa, que eu vou surpreender. Se tudo der certo, vamos bater na madeira aqui, né? Fica suspense. Se tudo der certo e a gente conseguir provar, nós vamos mudar um pouco a história do podcast aqui no Brasil. Mas eu não vou alertar. Nunca se sabe. E aqui no sul, no Rio Grande do Sul, aqui a gente diz assim, eu não vou alertar muitos gansos, porque pode ser que não dê certo, entende? Mas enfim, vamos lá. Então a gente pode usar 2001, a gente pode usar 2007 com o iPhone, e a gente pode usar 2018 com o Spotify, embarcando, vamos dizer assim, em podcasts. Acho que são 3 fases, 2001, 2007 e 2018. 2018 já marcado pela plataforma podcast, porque até então a gente começa a ter uma popularização massiva dos smartphones, dos aplicativos, e depois que o Spotify entrou na parada, como aqui no Brasil a maioria é Android, explodiu, né? A pandemia contribuiu muito para isso também. E até em 2019 o Spotify fez um evento em São Paulo, um summit para podcasters, e aquilo também ficou meio que conhecido, muita gente faz piada com isso, mas o ano do podcast no Brasil teve todo aquele movimento e ajudou muito, né, para popularização. Aí, só para terminar aqui, se a gente pegar a Pod Pesquisa lá de 2020 e 2021, que é realizada sempre pela Associação Brasileira de Podcasters, 70,3% dos produtores de podcast no Brasil iniciaram os programas depois de 2018. Do Spotify, com a entrada do Spotify, por causa do Android. Sim, total. E aí, claro, a gente tem outras plataformas, mas hoje domina, né? Então, o podcast acabou, como o Bonini fala, esse autor que eu citei, o Tiziano Bonini, italiano, o podcast se transformou de uma mídia de nicho amadora, do tipo do it yourself, faça você mesmo, em uma mídia de comunicação de massa comercial. Ele usa isso, comunicação de massa. Eu acho que de massa ainda a gente não, mas dá para avaliar, mas é por aí, assim. E Andrei, antes de nós terminarmos aqui o nosso papo, eu sei que tu é muito fã de podcasts narrativos. Positivo. Então gostaria que tu compartilhasse um pouco aí o que tu gosta, o que tu já ouviu, o que tu recomenda, se tem alguma coisa que tu tá escutando no momento. A nossa curadoria. É isso, né? Então tá, vamos fazer uma curadoria aqui. Bom, eu hoje tô escutando menos do que eu gostaria, mas eu escuto todo dia. Mas assim, escuto os explainers, aqueles diários, né? Os dailies que a gente fala. Sim, legal. Gosto, como eu falei, por exemplo, os diários jornalísticos, eu escuto Café da Manhã, o Ao Ponto do meu amigo Roberto Maltic aqui, o Assunto da Renata Lopretti. Em inglês, para quem domina a língua dos gringos, aí tem o The Daily, que é bem interessante, que é o pai deles todos, dos
explainers. Tem um muito bom que é o Today Explained, que é da Vox, que também é bem legal. O G1 tem um chamado Resumão, que é interessante também. Então, aqui já tem alguns diários, assim. Vários, legal. Se a gente falar de semanal, eu gosto muito, escuto toda semana, o Foro de Teresina, que é um jornalístico de política, né? Bom, aí entramos no narrativo não ficcional, aí é massa. 37 graus. Eu amo! Bom. Já entrevistei as meninas aqui, viu? Elas são muito boas, eu gosto muito. Elas são ótimas. O In The Dark, que é muito bom, é americano. O Praia dos Ossos, né? Projeto Humanos. Rádio Ambulante em espanhol é muito bom, da NPR. O pessoal manda bem, é em espanhol, assim, a gente capta legal, né? Retrato Narrado, para quem não escutou ainda. O Serial, para quem não escutou ainda, o pai de todos, né? Todo dia eu faço uma benção pro Serial, que depois é. Presidentes da Semana, para quem não escutou ainda, do Viseu, é muito bom. O Viseu tão bom que tá no Spotify. Esse eu não ouvi, Presidentes da Semana. Presidentes da Semana, histórico, é bem legal, assim. This American Life, que aí tem o Ira Glass, né? Que eu acho, cara, top, O S-Town também é da rapaziada do This American Life. California City, que é muito legal também. E aqui tem um que eu terminei não faz tanto tempo. I'm Not a Monster, da BBC. Eu conheço. Muito bom. I'm Not a Monster. Vou até anotar aqui. Day X, do The New York Times, Day de dia, X, um X. Day X. É bem legal também. Canary, que é canário com Y no fim. Canary com Y no fim, que é do Washington Post. Muito bom também. Aí tem os de entrevistas, a gente pode dizer também, Mamilos, Nerdcast, Budejo, Vida de Jornalista, o Ilustríssima Conversa da Folha é bem interessante. Milkshake chamado Wanda, eu acho muito engraçado, é muito legal. O Regra do Jogo é legal. O Angu de Grilo eu acho bem interessante. Aquele da revista 451, tenho aqui, deixa eu dar uma olhada, o podcast dos livros, 451, bem interessante. Calcinha Larga também tem umas coisas interessantes. Assim. Vidas Negras, que tá no Spotify, é bem interessante também, é original Spotify. Boa Noite Internet, com Cris Dias, bem interessante também, foi descontinuado, creio, mas é isso, assim, de dicas. Muito bom, né? Vou colocar alguns dos links na descrição do episódio, depois para quem quiser procurar. Perfeito! E Andrei, quem quiser entrar em contato contigo, acompanhar teu trabalho, tu quer deixar aí algum link, um arroba, alguma coisa, fica à vontade. Olha, eu faço meus podcasts, eu tô trabalhando, assim, eu sou podcaster também nas horas vagas, né, uma coisa, eu faço um podcast com os alunos, vai ser lançado agora, aí eu aviso, é o 4 Primaveras, porque o Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador, a gente tá tentando, nós entrevistamos todos os 9 ex-governadores, desde a redemocratização, o único foi o Leite, que o Leite vai concorrer novamente agora, o Eduardo Leite, pelo PSDB, pode ser que ele seja reeleito, e aí ele vai ser o primeiro governador, ele renunciou, mas vai contar como reeleição, o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul. Mas enfim, eu tô trabalhando nos outros, assim, mas assim, eu posto muita coisa no LinkedIn, pode olhar lá o meu perfil no LinkedIn, eu sou um crítico de algumas coisas, mas posto o mundo corporativo, algumas coisas eu acho meio louca, assim, fica muito no marketing e pouco no vamos ver mesmo, mas enfim, então o LinkedIn pode me acompanhar, Instagram eu uso pouco, assim, e eu tenho um personagem, se alguém quiser, eu gosto muito de humor, e eu tenho um personagem que foi criado em 2015, que eu tô hoje no TikTok. É um personagem para falar do método de gestão Go Horse. É um coach, Go Horse. Go Horse é porque o nome tem que ser tudo em inglês, como a gente vive num país subdesenvolvido, em inglês é mais bonito. Claro, então, claro. Causa uma melhor impressão. Isso. Go Horse é vai cavalo. Então, eu tenho que procurar. Isso, é o método como vai cavalo de gestão. Disso. É um personagem chamado Josnel, o estagiário. Ele é hoje ele é CEO. Isso, ele é CEO de estagiários, entende? É o primeiro CEO de estagiários do mundo. Ele começou como estagiário, depois ele virou supervisor, gerente, diretor e hoje ele é CEO de estagiários. Então ele trabalha dando dicas, né? Ele tá no LinkedIn. Uma ascensão de carreira aí, né? Eu tinha uma página, se o ouvinte gostar também, ele pode ir no YouTube, mas aí tem as coisas mais antigas, ele tem um canal no YouTube, Josnel, o estagiário. Então o Josnel performa, que é uma palavra linda do mundo
mundo corporativo, LinkedIner, né? O performar, que é aquela coisa startup de ser e tal, que é tudo um termo em inglês. O startupeiro. Isso, né? O Josné é um startupeiro às avessas, assim, ao contrário. Ele é muito crítico das coisas e tal. Então tu vai ver que é só ferro mesmo. Do Josnel, ele dá uma espetada, mas ele larga a real, tipo startup da real, assim, sabe? Então se alguém quiser acompanhar... Sim, eu vou procurar no TikTok. Twitter também, eu posto algumas coisas, mas eu não bombo o algoritmo porque eu não sou inflamado, né? O Twitter precisa ter ódio. Eu não tenho ódio no meu corpinho. Tem que ter ódio no coração. Eu não tenho ódio no meu corpinho, então o Twitter eu posto, pode me acompanhar lá, mas geralmente eu agrego algumas coisas, mas eu não me espeto, né? Porque o Twitter... José até postou ontem alguma coisa em relação ao Twitter, eu não comento tudo, né? Coisa que eu não sei, assim, eu não comento. O Twitter tem que comentar tudo mesmo que tu não saiba porra nenhuma. Total! É um descaso enorme tu não dar a tua opinião sobre uma coisa, quer né? dizer, Poxa. Eu sou um professor de jornalismo, tá? Que moro aqui em Porto Alegre, aqui na nossa província aqui, né? Quem é que vai querer saber o que eu acho ou deixo de achar se o Piquet traiu a Shakira ou não, entendeu? Não, mas no Twitter tem que se manifestar, senão, enfim. Mas claro, aí eu vou botar lá alguma coisa nesse sentido. Mas eu sou bem ativo no LinkedIn. Eu acompanho tuas postagens, eu acompanho no Cast News também. Depois eu vou colocar. A coluna do Cast News também. Eu escrevo algumas coisas lá. O pessoal abriu um espaço. Quero agradecer ao Bom Tempo lá por ter aberto para mim essa oportunidade. É bem legal. Eu não escrevo tanto assim e tal. Não sou um intelectual. Não, longe disso. Não sou, não. Mas dou meus pitacozinhos, as minhas coisinhas. Tento agregar conteúdo, qualificar. É bacana a tua coluna. Né? Como na pesquisa, estou tentando qualificar aqui e responder algumas questões, não vou conseguir tudo, lógico, né? Não tenho essa pretensão, mas vamos ver o que vai dar. Vamos sim, e eu vou deixar, todos os links, as coisas aqui na descrição do episódio. Obrigada mais uma vez, Andrei, foi um prazer falar contigo, gostei muito, me diverti muito e aprendi muito também. Que legal, eu também gostei, eu gosto muito de falar disso, eu falo demais, entende? Se me deixarem falar, eu fico falando. Não, Cacuete de repórter, mas eu gosto. Esse assunto eu tô sempre à disposição e é eu que agradeço o convite. Pô, é legal, eu acho massa. Massa, eu já disse que eu sou antigo. Não, eu uso também. Então tá bom, obrigada, Andrei. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @a Era do Áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @Ananda Garcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!